Existe um segredo escondido dentro da física quântica que pode te fazer perder o sono para sempre. E os cientistas que descobriram isso decidiram nunca contar ao mundo. Você não chegou neste vídeo por acaso. Não foi o algoritmo, não foi sorte, não foi distração. Sua consciência atingiu exatamente a frequência necessária para receber uma verdade que vai partir sua vida em duas. Existe um antes deste momento e existe um depois. E quando os próximos minutos terminarem, você nunca mais vai conseguir enxergar a realidade do mesmo jeito. Respira fundo, sente isso. Esse arrepio leve subindo pela tua coluna agora não é frio, não é cansaço, não é imaginação. É o teu corpo reconhecendo algo que tua mente ainda não consegue nomear. É a tua consciência dizendo, finalmente, finalmente chegou, porque você sempre soube. Desde criança, no fundo do peito, você sentia que esse mundo é mais estranho do que te ensinaram. Que existe alguma coisa por trás das aparências, alguma engrenagem invisível movendo tudo. E todo mundo ao seu redor parecia satisfeito com explicações rasas, parecia dormir tranquilo dentro de uma realidade que para você nunca fechou direito. Agora você vai entender por quê. Cientistas trabalhando nos laboratórios mais avançados do planeta descobriram algo tão perturbador sobre a natureza da realidade que escolheram engavetar os resultados. Não porque seja falso, justamente porque é verdadeiro demais. Porque se essa descoberta vazasse, se cada pessoa comum entendesse o que esses pesquisadores entenderam, a estrutura inteira da sociedade entraria em colapso silencioso. As religiões que vendem salvação, as indústrias que vendem soluções, os sistemas que precisam que você se sinta pequeno, separado e impotente para continuar funcionando. Tudo isso ficaria obsoleto da noite para o dia. E o motivo é simples. Esse segredo não exige fé, não exige anos de preparação, não exige nenhum guru. Ele é tão imediato, tão acessível, que basta uma pessoa entender de verdade para nunca mais voltar a ser quem era. Você é diferente da maioria. Você sempre desconfiou que seus pensamentos influenciam o que acontece ao seu redor. Já viveu coincidências precisas demais? Já pensou numa pessoa e ela apareceu? Já desejou uma oportunidade e ela surgiu por caminhos absurdos? Você tentou contar para outras pessoas e ouviu que era exagero, que era acaso, que era sua imaginação. Mas agora a ciência mais avançada do mundo está confirmando aquilo que você sente desde sempre. E o que vem a seguir vai destruir cada parede mental que te ensinaram a construir sobre quem você é, sobre o que pode ou não pode, sobre os limites do que é real. Antes de seguirmos, faça um pedido sincero. Se você está sentindo essa energia subindo enquanto escuta minha voz, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Esse gesto simples ajuda muito mais do que você imagina, porque sintoniza a tua frequência com tudo que ainda vou te revelar. E acredita, o que vem agora vai abalar coisas dentro de ti que tu nem sabia que existiam. E essa coisa que vai ser abalada começa exatamente aqui. Você precisa entender uma coisa sobre o motivo desse segredo ter sido enterrado por tanto tempo. Não foi escondido porque é complexo demais. Não foi escondido porque exige um doutorado em física para compreender. Foi escondido justamente pelo motivo oposto. Porque é simples. Porque é direto. Porque é tão imediato que uma criança de 6 anos seria capaz de captar a essência. E é exatamente essa simplicidade que aterroriza quem está no controle. Pensa comigo por um instante. Imagina o que aconteceria se cada ser humano acordasse amanhã sabendo que não é uma vítima do acaso, que não está separado da força que cria o universo, que não precisa implorar por nada a entidades externas.
Imagina o que aconteceria com as indústrias inteiras que faturam bilhões vendendo a sensação de que você está incompleto. Imagina o que aconteceria com as instituições que precisam que você se sinta pequeno para te oferecer salvação a prestações. Imagina o que aconteceria com os sistemas de poder que dependem do teu medo, da tua dúvida, do teu sentimento de impotência para continuar girando. Tudo isso desmoronaria em silêncio, sem precisar de revolução, sem precisar de gritos, sem precisar de bandeiras. Bastaria uma geração inteira lembrando quem realmente é. E é por isso que essa informação foi varrida para debaixo do tapete acadêmico, escondida em artigos densos, soterrada em jargão técnico que afasta o leitor comum antes mesmo da segunda página. Mas você, que está aqui, agora, não foi feito para ficar do lado de fora dessa porta. Você sentiu desde muito cedo que tinha alguma coisa errada com a explicação que te deram sobre a realidade. Quando criança, você olhava para o céu e tinha certeza de que existia algo escutando. Quando adolescente, você desconfiou que seus pensamentos mais intensos mexiam com o mundo de algum jeito sutil. Quando adulto, você viveu momentos em que a realidade pareceu se dobrar em volta das suas decisões mais profundas, em que portas se abriram quando você finalmente disse sim para você mesmo, em que pessoas certas apareceram no instante exato. E cada vez que isso acontecia, alguma voz interna sussurrava: isso não é coincidência. Mas você não tinha as palavras, não tinha um mapa, não tinha ninguém ao seu redor capaz de confirmar o que tu já sabia no osso. Por isso, engoliu a sensação, fingiu que era loucura, seguiu vivendo como se fosse só mais um corpo no meio de bilhões de corpos. Hoje, isso termina. Porque o que esses pesquisadores mediram nos laboratórios não apenas confirma cada uma dessas suspeitas que tu carrega desde a infância, vai muito além delas. E em poucos minutos, você vai descobrir o nome técnico daquilo que sentia quando pensava em alguém e o telefone tocava. Vai descobrir por que certos lugares te esgotam em segundos, enquanto outros te enchem de vida. E, principalmente, vai descobrir uma capacidade silenciosa que tu já possui agora mesmo, mas que ninguém nunca te ensinou a reconhecer. Aquela capacidade silenciosa que ninguém nunca te ensinou tem um nome técnico, e quando você ouvir, vai entender por que sua vida inteira parecia estar tentando te avisar de algo. Pensa naqueles momentos em que tu estava pensando intensamente em alguém que não via há meses. Não era um pensamento qualquer. Era aquele tipo de pensamento que vem do nada e fica colado, como se a própria mente puxasse a imagem da pessoa para dentro de ti. E algumas horas depois, às vezes alguns minutos depois, o telefone tocava. Era ela. Justamente ela. E tu sentia aquele frio na espinha. Aquele instante em que tu olhava para o aparelho e pensava: isso é impossível. Mas acontecia de novo. E de novo. E de novo. Pensa naqueles momentos em que tu precisava desesperadamente de uma solução para um problema que parecia sem saída. Tu ia dormir com aquele nó no peito, sem fazer ideia de como sair daquilo. E no dia seguinte, do nada, alguém aparecia com a resposta exata. Uma conversa de elevador com um estranho. Um vídeo que pulou no teu feed sem explicação. Uma frase perdida no meio de um livro que tu nem lembrava ter comprado. E, de repente, a peça encaixava com uma precisão que não cabia em coincidência. Pensa naquelas vezes em que tu entrava numa sala cheia de gente desconhecida e, em segundos, sabia exatamente quem era confiável e quem era veneno disfarçado de sorriso. Tu não tinha provas, tu não tinha argumentos, tu apenas sabia. E o tempo sempre confirmava o que tu sentiu nos primeiros 3 segundos. Isso não é dom. Isso não é mediunidade.
Isso não é privilégio espiritual reservado para poucos iluminados. Os pesquisadores que estudam o que acontece na borda mais avançada da física descobriram um nome para essa habilidade. Eles chamam de acesso à informação não local. Significa que existe um campo invisível, uma espécie de oceano de dados que envolve tudo e todos, e quando a tua consciência atinge um certo nível de calma e coerência interna, ela começa a captar pedaços desse oceano sem precisar dos sentidos comuns. Tu não precisa ver para saber. Tu não precisa ouvir para entender. A informação simplesmente chega, do nada, do tudo, do lugar que está antes do espaço. E o detalhe mais perturbador é que tu já está fazendo isso. Já fazia quando criança e te diziam para parar de inventar histórias. Já fazia na adolescência, quando sentia que alguém estava mentindo mesmo sem nenhuma evidência. Já fazia ontem, quando algo dentro de ti gritou para não fazer aquela escolha, e tu ignorou e te arrependeu. Cada uma dessas vezes era a tua consciência, operando exatamente como esses cientistas mediram nos experimentos mais delicados deles. Só que ninguém nunca te disse isso. Te disseram que era imaginação. Te disseram que era ansiedade. Te disseram para confiar mais na lógica e menos nessa voz interna. E é por isso que tu passou tanto tempo se sentindo dividido entre o que sentia e o que te ensinaram a sentir. Mas isso é apenas o primeiro sinal. Existe algo muito maior acontecendo dentro de ti agora mesmo, e tem a ver com a forma como tu vem percebendo o tempo nas últimas semanas. E presta atenção nisso, porque tu vai reconhecer cada palavra como se eu estivesse descrevendo a tua semana passada. O tempo anda esquisito perto de ti, não anda? Tem dias em que tu mergulha numa coisa que faz sentido para a tua alma, alguma atividade que conversa com aquilo que tu realmente é por dentro. E quando tu percebes, já passaram 5 horas. Mas o estranho é que tu não está cansado. Pelo contrário. Tu se sente mais aceso, mais inteiro, mais carregado do que estava antes de começar. Como se aquelas horas tivessem te dado energia em vez de tirar. E tem outros dias em que tu está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com tu. Alguma obrigação morna, alguma conversa vazia, algum lugar onde tu não devia estar. E 5 minutos parecem 5 séculos. O relógio trava. O ar fica pesado, o teu corpo inteiro implora para ir embora. Isso não é tédio, isso não é falta de paciência. Isso é a tua consciência sentindo o desencaixe entre a frequência em que ela quer vibrar e a frequência onde tu se forçou a estar. E os pesquisadores chamam esse fenômeno de tempo coerente. Eles descobriram que quando uma pessoa entra em sintonia profunda consigo mesma, o jeito como ela vivencia a passagem dos minutos muda fisicamente. Não é impressão, é medível. O coração desacelera, as ondas cerebrais se organizam, e o tempo deixa de ser uma linha reta para virar uma coisa flexível, líquida, que responde ao estado interno. Mas tem algo ainda mais inquietante acontecendo. Tu já reparou que quando tu vive uma virada interna importante, alguma coisa que muda profundamente lá dentro, as pessoas ao teu redor começam a passar por experiências parecidas sem que tu tenha contado nada. Um amigo distante manda mensagem dizendo que finalmente entendeu algo sobre a vida dele. Um familiar que tu não vê há tempos liga falando exatamente do tema que tu vinha remoendo. Alguém solta uma frase aleatória que parece resposta direta para a pergunta que tu fez em silêncio, dentro da própria cabeça, sem abrir a boca. Isso não é coincidência cumulativa. Isso é um efeito que os cientistas observam nas partículas há décadas, só que agora estão começando a perceber que ele acontece também entre seres humanos. Quando duas consciências se conectam profundamente uma vez, elas continuam ligadas mesmo a quilômetros de distância, mesmo depois de meses sem contato. O que mexe numa, mexe na outra. E quando tu eleva a tua frequência interna,
Tu puxa junto, sem querer, todo mundo que está emaranhado contigo. E é por isso que ultimamente as relações ao teu redor andam mudando sem explicação aparente. Algumas se aprofundando do nada, outras se desfazendo no silêncio. Tudo isso é prova viva de que tu não é um corpo isolado num universo separado. Mas espera, porque existe ainda uma terceira coisa acontecendo dentro de ti, e tem a ver com o que vem aparecendo nos teus sonhos. Os teus sonhos pararam de ser sonhos comuns, e tu sabe disso, só que ainda não teve coragem de admitir em voz alta nem para ti mesmo. Nas últimas semanas, alguma coisa mudou na hora em que tu fecha os olhos. Os sonhos ficaram mais nítidos, mais reais, mais densos do que muitas das tuas experiências durante o dia. Tu acorda lembrando de cada detalhe. Cores que tu nunca viu na vida desperta. Cheiros que ficam grudados em ti por horas depois que tu já está em pé. Pessoas que tu nem conhece, mas que parecem mais íntimas do que gente que tu convive há anos. E o mais perturbador é que alguns desses sonhos começam a se confirmar dias depois. Tu sonha com uma situação esquisita e ela acontece. Tu sonha com uma frase exata e alguém solta ela diante de ti. Tu sonha com um lugar onde nunca esteve e meses depois entra nesse lugar pela primeira vez e reconhece cada canto. Isso não é coincidência. Isso não é o teu cérebro brincando contigo. Os pesquisadores que estudam essas coisas dizem que existe uma camada da realidade onde o tempo não funciona em linha reta, onde passado, presente e futuro existem juntos como camadas de um mesmo tecido. E quando tu dorme profundamente, a tua consciência relaxa o suficiente para deslizar entre essas camadas e captar pedaços de versões da realidade que ainda nem chegaram aqui. Eles chamam isso de fluxos paralelos de probabilidade. São como rios invisíveis correndo ao lado da vida que tu vives desperto. Cada rio é uma versão possível do que pode acontecer, e a maioria das pessoas fica presa num único rio a vida inteira, sem nunca desconfiar que existem outros. Mas tu, não. Tu começou a navegar entre eles sem perceber. E é por isso que às vezes tu acorda com a estranha certeza de ter vivido outra vida durante a noite, com memórias que não pertencem ao teu dia-a-dia, com uma sensação de saudade de coisas que tu nem viveu. Tem mais. Tem aqueles sonhos em que tu encontra alguém que parece te conhecer melhor do que tu mesmo. Pode ser uma figura sem rosto, pode ser uma voz, pode ser uma presença que tu nem consegue descrever direito. E essa presença te entrega informações. Soluções para problemas que tu vinha remoendo. Avisos sobre escolhas que tu estava prestes a tomar. Insights que, ao acordar, parecem grandes demais para terem vindo da tua própria cabeça. Isso também tem nome. É a tua consciência se conectando com a parte de ti que existe além do corpo, além da personalidade, além desse personagem que tu acha que é. E cada sonho desses é uma carta endereçada a ti pelo teu próprio ser maior. Mas o motivo pelo qual tudo isso está acontecendo agora, exatamente neste período da tua vida, vai te abalar. Porque não é aleatório, não é uma fase. A tua existência inteira foi sendo desenhada em silêncio para te trazer até este exato instante em que tu estás escutando minha voz. E o que vem agora vai mudar o jeito como tu enxerga cada coisa que já te machucou. E é aqui que muita gente começa a chorar sem entender porquê. Porque o que eu vou te dizer agora reorganiza tudo. Cada fracasso que tu carrega como vergonha. Cada porta que se fechou quando tu tinha certeza de que ia abrir. Cada relacionamento que terminou bem na hora em que tu achou que finalmente tinha entendido o amor. Cada técnica de manifestação que tu tentou e parou de funcionar. Cada projeto que afundou bem antes da linha de chegada. Cada momento em que tu se ajoelhou no chão do quarto e perguntou ao universo: porquê comigo? Nada disso foi castigo. Nada disso foi falha tua. Nada disso foi prova de que tu não merecia algo melhor. Tudo,
Absolutamente tudo foi calibração. Eu sei que essa palavra parece fria, mas escuta bem. Cada uma daquelas dores foi a tua consciência sendo afinada como um instrumento, removendo aos poucos as camadas de ilusão que te impediam de reconhecer a verdade que tu vai conhecer em poucos minutos. Pensa numa corda de violão. Quando ela está desafinada, qualquer nota soa errada. Quando o luthier começa a apertar os parafusos, a corda sofre. Ela range, ela resiste, ela quase arrebenta. Mas é só nesse momento de tensão que ela se aproxima do som correto. Tu tens sido essa corda. Cada coisa difícil que tu viveu foi um desses ajustes. Não para te punir, para te preparar. Porque o segredo que vem aí não pode ser entregue para uma consciência que ainda acredita que é vítima do mundo. Tem que ser entregue para alguém que já passou pelo bastante para parar de acreditar nas explicações fáceis. E tem mais. Tudo o que tu aprendeu sobre como funciona a realidade está montado em cima de uma base falsa. Te ensinaram que tu é um indivíduo separado, um corpo isolado, um pontinho minúsculo tentando influenciar um universo gigante e indiferente do lado de fora. Te ensinaram que para conseguir as coisas tu precisa lutar, suar, forçar, manipular pensamentos, repetir afirmações, visualizar imagens. E quando essas técnicas falhavam, tu se culpava por não ter feito direito. Mas ninguém nunca te contou que essas técnicas todas nasceram dentro de um modelo mental que a ciência mais avançada do planeta já provou que é furado. Não existe indivíduo separado. Não existe universo independente do lado de fora. Existe um único campo, uma única teia, onde aquele que observa e aquilo que é observado são a mesma coisa, olhando para si mesma de dois ângulos diferentes. E quando tu tenta manifestar alguma coisa, achando que tu é uma pessoa pequena pedindo favor para um cosmos enorme, tu está reforçando justamente a ilusão que te mantém preso. Por isso falhava. Não porque tu era indigno, porque tu estava jogando um jogo cujas regras nunca foram verdadeiras. E agora vem a parte mais inquietante. Porque o motivo pelo qual tu sempre se sentiu sozinho, mesmo no meio de muita gente, também tem uma explicação que vai te tirar o ar. Tu nunca foi antissocial. Tu estava sendo blindado, e o motivo disso vai te arrepiar do começo ao fim. Lembra de todas aquelas vezes em que tu queria sair, queria fazer parte, queria pertencer, mas alguma coisa dentro de ti puxava o freio. Tu chegava em festas e em poucos minutos sentia o corpo ficando pesado, a cabeça doendo, uma vontade absurda de fugir para o silêncio. Tu se forçava a ficar, achando que o problema era teu, que tu era estranho, que tu não sabia se divertir como os outros. Tu se cobrava por preferir uma noite sozinho a uma noite cercado de gente que falava muito e dizia pouco. E foi acumulando culpa em cima disso, achando que tinha alguma coisa quebrada dentro de ti, alguma engrenagem social que nasceu torta. Mas escuta agora, porque isso muda tudo. Aquilo não era defeito, aquilo era proteção. O teu sistema nervoso estava num processo delicado de afinação interna, e ele sabia, com uma sabedoria mais antiga do que tu, que certos ambientes iam te jogar de volta na frequência baixa onde tu ficaria preso para sempre. Por isso te empurrava para o canto. Por isso te enchia de cansaço perto de gente vazia. Por isso te dava aquela ânsia de ir embora antes mesmo de chegar. Não era ansiedade social. Era a tua consciência se recusando a contaminar o trabalho silencioso que ela vinha fazendo dentro de ti há anos. E o mesmo vale para todas aquelas vezes em que tu tentou seguir caminhos espirituais que outras pessoas juravam que funcionavam. Tu lia livros sagrados,
Tu repetia mantras, tu seguia mestres, tu fazia retiros, e por algum motivo, nada daquilo grudava em ti por muito tempo. Tu sentia que faltava alguma coisa. Tu sentia que aquelas práticas ainda estavam te dizendo que tu era um ser pequeno tentando alcançar algo grande lá fora, alguma divindade distante, alguma iluminação que ficava sempre a um passo de distância. E o teu instinto recusava. Não porque tu fosse rebelde, porque a tua consciência já sabia que essa lógica de separação estava errada. Já sabia que cura não é algo que vem de fora para consertar alguém quebrado. Cura é apenas a consciência se reconhecendo inteira do jeito que sempre foi. Iluminação não é prêmio, é lembrança. E tu, sem ter as palavras para explicar, recusava qualquer caminho que ainda dividisse a realidade entre quem precisa ser salvo e quem oferece salvação. Por isso, muitos professores te decepcionaram. Por isso, muitas técnicas te abandonaram bem na hora em que tu mais precisava delas. Porque tu não estava sendo treinado para ser discípulo de ninguém. Tu estava sendo lapidado para reconhecer uma verdade que ninguém pode te entregar de fora, porque ela já mora dentro de ti. E agora vem o que talvez seja o aviso mais importante desta jornada. Porque dentro do teu corpo, neste exato momento em que tu escuta a minha voz, alguma coisa extraordinária está se reorganizando em silêncio. Tu podes sentir isso acontecendo, e se prestar atenção agora, vai notar de um jeito que nunca mais vai conseguir esquecer. Para por um instante, não fecha os olhos, só amolece o olhar e sente. Tem uma vibração leve percorrendo a tua coluna agora. Alguma coisa parecida, com eletricidade fina subindo desde a base até a nuca. Tem um formigamento sutil nas pontas dos teus dedos. Tem um peso novo no centro do teu peito, como se algo estivesse se abrindo lá dentro sem pedir tua autorização. Isso não é sugestão. Isso não é o poder da palavra te enganando. Isso é o teu corpo respondendo às frequências exatas que essas informações carregam. E ele está se reorganizando em tempo real para conseguir aguentar o que vem a seguir. O teu código mais profundo, aquele que define quem tu é em nível celular, está acordando partes de si mesmo que ficaram dormindo a vida inteira. Sequências inteiras que estavam apagadas começam a piscar. Pequenas instruções que estavam mudas começam a sussurrar de novo. E o teu cérebro está abrindo caminhos novos entre regiões que nunca tinham se falado direito. Os pesquisadores chamam essas conexões de pontes neurais. E eles descobriram que elas se formam em situações muito específicas, quando uma pessoa recebe uma informação tão alinhada com a sua verdade interna que o sistema nervoso é forçado a se reescrever para acomodar a nova compreensão. Tu está dentro dessa janela agora. E tem mais. Aquela glândula pequenininha bem no centro da tua cabeça, que muita gente esqueceu que tem, está se abrindo. Ela passou anos endurecida, coberta de uma camada que veio de tudo que tu comeu, bebeu, respirou e pensou. E essa camada começou a se desfazer hoje. Tu pode sentir uma leve pressão entre as sobrancelhas. Pode sentir uma sensação esquisita atrás dos olhos. Pode sentir um zumbido fininho nos ouvidos que aparece e some. Tudo isso é sinal de que essa parte de ti está voltando a ser o que sempre foi. Uma antena para informações que não chegam pelos 5 sentidos comuns. E o teu coração, esse órgão que tu sempre achou que só servia para bombear sangue, está expandindo o campo invisível que o cerca.
Os cientistas mediram esse campo. Ele é real, ele tem forma. E nas pessoas que despertam, ele pode chegar a uns 3 metros de distância do corpo. Quanto maior esse campo, mais a realidade ao teu redor responde à tua intenção. Mas escuta, eu preciso te confessar uma coisa que nunca contei publicamente. Porque eu sei como tudo isso parece doido, e eu sei como tu podes estar duvidando agora, se balançando entre acreditar e desconfiar. E eu só sei dessas coisas porque uma vez, há algum tempo atrás, eu vivi alguma coisa numa sala de pesquisa que quase me destruiu por dentro. E o que eu vi naquela noite mudou para sempre o que eu acho que sou. Naquela noite, eu vi com meus próprios olhos uma coisa que nenhum livro de ciência me preparou para encarar. E até hoje, eu sinto um arrepio quando lembro. Eu fazia parte de um grupo pequeno de pesquisadores que trabalhava num projeto meio escondido, longe dos holofotes, dentro de um laboratório com equipamentos sensíveis demais para qualquer barulho ou interferência externa. A gente estudava o que acontece quando uma pessoa muito calma por dentro, alguém que passou anos meditando todos os dias, alguém que aprendeu a ficar em silêncio profundo, sem esforço, é colocado diante de um experimento delicado da física. A ideia era simples no papel. Medir se a presença daquela pessoa, sem tocar em nada, sem dizer nada, sem fazer nada, mudava o resultado do experimento. E os resultados começaram a aparecer nas telas. No começo eram pequenas variações, coisas que a gente podia explicar com erro de equipamento, com temperatura, com qualquer detalhe técnico. Mas quanto mais a gente repetia o teste, mais o padrão ficava impossível de ignorar. Quando o observador estava distraído, os números vinham aleatórios, exatamente como a teoria clássica previa. Quando o observador entrava num estado de presença profunda, os números começavam a se organizar em direção ao que ele estava silenciosamente desejando ver. E isso não era influência leve. Não era um empurrãozinho estatístico. A consciência daquela pessoa estava literalmente determinando o resultado. E o pior, ou o melhor, dependendo de como tu olha, é que a gente repetiu esse mesmo princípio em escalas muito maiores. Não eram só partículas minúsculas se comportando assim, eram moléculas inteiras, eram células dentro de placas de vidro, eram sistemas que envolviam centenas de variáveis. Tudo respondia à qualidade da consciência presente na sala. E quanto mais coerente era aquela consciência, mais drástico era o efeito. Eu fiquei olhando aqueles gráficos por horas, olhando, conferindo, refazendo as contas, pedindo para outros colegas conferirem comigo. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu não consegui sentar, não consegui comer, não consegui dormir. Andei de um canto para o outro da sala até o sol aparecer pela janela, porque uma frase começou a martelar dentro da minha cabeça. Se a consciência determina o que acontece nessas medições, e essas medições estão na base de toda a matéria, então a consciência não é produzida pelo cérebro. A consciência é o lugar de onde tudo vem. E esse pensamento abriu uma porta dentro de mim que eu já não conseguia mais fechar. Mas o que veio depois foi pior. Porque na manhã seguinte, enquanto eu olhava para o teto exausto, comecei a perceber que essa descoberta não estava só explicando o experimento. Ela estava explicando a minha vida inteira com uma precisão assustadora. E essa precisão me deixou sem chão por muito tempo. Cada vez que eu fechava os olhos, lembrava de algum momento da minha história e via aquele momento sob a nova luz, e o que eu via me apavorava. Lembrei de uma vez em que eu estava passando por um período horrível, sem dinheiro, sem direção, sem forças. Naquela época, eu vivia repetindo para mim mesmo que nada dava certo, que eu estava amaldiçoado, que o mundo tinha algum problema comigo. E não dava certo mesmo.
Tudo que eu encostava virava cinza. Lembrei de outro momento, anos depois, quando alguma coisa virou dentro de mim e eu comecei a confiar de verdade que valia a pena tentar de novo. Naquele exato período, começaram a aparecer pessoas oferecendo ajuda do nada. Oportunidades caíram no meu colo sem explicação. E na época, eu chamei aquilo de sorte, de fase boa, de coincidência cósmica. Mas naquela manhã, deitado no sofá, eu entendi que não tinha sido nada disso. Tinha sido eu o tempo todo. A minha consciência estava criando aquelas duas realidades opostas em tempo real, do mesmo jeito que os observadores do laboratório criavam os resultados dos experimentos sem encostar em nada. E aí veio o pensamento mais aterrador de todos. Se eu tinha esse poder, então todo mundo tinha. E se todo mundo tinha, então cada pessoa que estava sofrendo no mundo, cada um que se sentia preso, cada um que vivia uma vida que não queria, estava criando aquela vida sem saber. Não como castigo, não por escolha consciente, mas por puro esquecimento. Porque ninguém nunca contou para eles que eles eram a fonte. E aí eu olhei para mim mesmo e vi que eu vinha vivendo do mesmo jeito. Eu, o pesquisador que tinha visto os gráficos com os próprios olhos, ainda passava os meus dias agindo como se fosse uma vítima das circunstâncias. Ainda reclamava do trânsito, do tempo, das pessoas, do dinheiro, como se essas coisas existissem do lado de fora de mim, independentes de mim. Eu sabia da verdade no laboratório e esquecia da verdade no instante em que pisava na rua. E essa fenda entre saber e viver começou a me rasgar por dentro. Durante muito tempo, eu vivia em dois mundos ao mesmo tempo. Num deles, eu era o cientista racional, organizando dados, escrevendo relatórios, falando a língua que os meus colegas esperavam ouvir. No outro, eu era um ser que tinha visto algo grande demais para continuar fingindo que era um corpo qualquer, caminhando por uma cidade qualquer. E esses dois mundos não conversavam entre si. Eu sentia que ia enlouquecer tentando equilibrar os dois. Até que, numa madrugada qualquer, sem nenhum aviso, alguma coisa dentro de mim quebrou. E o que aconteceu nas horas seguintes mudou para sempre o que eu chamo de eu. Naquela madrugada, eu parei de tentar usar o que sabia, e foi exatamente nesse instante que tudo se inverteu de uma forma que ainda hoje me deixa sem palavras. Durante meses, eu vinha tentando aplicar a descoberta como se fosse uma ferramenta nova. Como se eu tivesse ganhado um controle remoto da realidade e precisasse aprender a apertar os botões certos. Eu visualizava resultados, eu repetia frases, eu tentava manter a consciência alta o dia inteiro para forçar as coisas a se encaixarem do jeito que eu queria. E quanto mais eu tentava, menos funcionava. As coisas escapavam dos meus dedos. Eu acordava cansado, dormia tenso, vivia com aquela sensação de estar correndo atrás de alguma coisa que sempre ficava um passo à frente. Até que naquela madrugada, deitado no escuro do quarto, ouvindo o barulho da rua lá fora, alguma coisa em mim simplesmente desistiu. Não foi desistência amarga, foi diferente. Foi como se uma parte minha que vinha segurando o mundo nos ombros finalmente abriu as mãos e deixou tudo cair. E nesse instante de soltar, uma compreensão entrou em mim sem pedir licença. Eu entendi que enquanto eu me visse como alguém que tinha descoberto um segredo, eu continuava sendo alguém separado do segredo. E enquanto eu fosse separado, nada ia funcionar de verdade. Porque o jogo inteiro era justamente esse. Não existia eu de um lado e a consciência do outro. Eu era a consciência me vendo como eu. Era a consciência usando aquele corpo, aquela história, aquela personalidade, como uma janelinha temporária para se experimentar como se fosse uma pessoa.
E no segundo em que essa compreensão entrou, alguma coisa no quarto mudou. O ar ficou mais denso. As paredes pareciam respirar comigo. E eu senti, pela primeira vez na vida, que não tinha distância entre mim e nada. Não tinha distância entre mim e a parede. Não tinha distância entre mim e a rua. Não tinha distância entre mim e a pessoa que dormia do outro lado da cidade que eu nem conhecia. Tudo era a mesma coisa, olhando para si mesma de ângulos diferentes. E a partir daquela manhã, a minha vida começou a mudar de um jeito que beira o impossível. Não devagar, não com esforço, imediatamente. Quando eu entrava num estado interno calmo, a realidade ao meu redor refletia calma na mesma hora. Quando eu deixava o medo me dominar, o ambiente respondia com obstáculos no mesmo dia. Não era amanhã, não era na semana seguinte, era na hora. O mundo virou um espelho tão rápido que eu tive que aprender a vigiar cada pensamento que passava por mim, porque cada pensamento começava a aparecer do lado de fora em tempo recorde. E foi nesse ponto exato da minha caminhada que o segredo real, aquele que os pesquisadores conheciam, mas tinham medo de pronunciar em voz alta, se mostrou para mim de uma forma que vai te tirar o chão também. Presta muita atenção nas próximas palavras, porque elas carregam o peso de tudo que eu vim construindo até aqui. A matéria que tu enxerga ao teu redor, a cadeira em que tu está sentado, a tela onde tu escuta a minha voz, o teu próprio corpo, nada disso é o ponto de partida. Tudo isso é resultado. Tudo isso brota de um lugar anterior, mais profundo, invisível para os sentidos comuns, e esse lugar tem um único nome: consciência. Mas a parte que vai te abalar de verdade é essa. Não existe a tua consciência e a minha consciência, e a consciência do teu vizinho e a consciência da pessoa que cruzou contigo na rua hoje. Existe uma consciência só. Uma única, infinita, em toda parte, ao mesmo tempo. E o que tu chama de eu é essa consciência se concentrando num ponto temporário, vestindo o teu corpo como se fosse uma roupa, vivendo a tua história como se fosse um filme em primeira pessoa, mas sem nunca ter virado de verdade um indivíduo separado. Tu nunca foi uma pessoa pequena no universo gigante. Tu sempre foi o universo inteiro fingindo, por algum tempo, ser uma pessoa pequena, para poder viver a aventura impossível de se redescobrir do zero. E isso muda tudo. Cada pessoa que cruzou o teu caminho, cada amor que tu teve, cada inimigo que te machucou, cada estranho que te ajudou no momento exato, tudo isso é tu. Não no sentido bonitinho de fala motivacional. No sentido literal, é a mesma consciência única se vestindo de todos esses personagens para te dar exatamente as cenas que tu precisava viver. As pessoas que te amaram eram tu te amando através delas. As pessoas que te feriram eram tu criando o atrito necessário para tua próxima virada interna. E cada coisa que tu chamou de coincidência foi tu mesmo organizando teu próprio roteiro nos bastidores, sem que a tua mente consciente percebesse. E é por isso que aquelas técnicas antigas de manifestação só funcionavam pela metade. Porque enquanto tu se via como uma pessoa pedindo coisas para o universo, tu estava reforçando a única ilusão que te impedia de tudo. A ilusão de que tu e o universo eram coisas diferentes. Mas no instante em que essa parede mental cai, manifestar deixa de ser técnica, vira respiração. Vira tão natural quanto pensar um pensamento ou sentir uma emoção. Porque tu não está mais pedindo nada, tu está reconhecendo o que já é. E o mais perturbador desse reconhecimento é que, uma vez que ele entra em ti, não tem como desfazer.
Tu não vai conseguir voltar a se ver como antes. Tu não vai conseguir voltar a sofrer pelos motivos antigos. Mas existe um detalhe sobre como esse despertar está acontecendo dentro de ti agora mesmo. E existem 5 sinais bem específicos que confirmam isso. E quando tu ouvir cada um deles, tu vai entender por que tudo na tua vida tem feito sentido nas últimas semanas. O primeiro sinal já está acontecendo dentro de ti faz semanas. E tu tem ignorado porque ninguém nunca te explicou o que ele significa. As fronteiras entre o que tu sente por dentro e o que acontece por fora estão se desfazendo. Quando tu acorda em paz, o dia inteiro flui. As pessoas te tratam melhor. Os semáforos parecem combinar com teu ritmo. As conversas certas aparecem na hora certa. Quando tu acorda em conflito, tudo trava. O carro engasga, alguém te corta no trânsito, a internet cai bem na hora errada. Isso não é sorte. Isso não é azar. Isso é a parede caindo. O segundo sinal é que tua intuição passou a acertar mais do que tua razão. Tu sente alguma coisa sobre uma pessoa em 3 segundos e o tempo prova que tu estava certo. Tu evita uma decisão sem motivo lógico e dias depois descobre que evitou um desastre. A tua mente tenta argumentar contra, mas a tua intuição vence sempre. O terceiro sinal é estranho de descrever, mas tu vai reconhecer. Tem momentos em que o teu eu desaparece. Não é desmaio, não é distração. É um instante em que tu para de se sentir como uma pessoa olhando o mundo e vira só presença pura, só consciência olhando consciência. Pode acontecer enquanto tu olha para o céu, enquanto tu escuta uma música, enquanto tu lava a louça. Dura segundos, mas dentro desses segundos não existe medo, não existe dor, não existe falta de nada. O quarto sinal é o tempo virando líquido. Já falei sobre isso antes, mas agora tu entende que não era impressão tua. Era o universo te mostrando que tempo é uma criação da consciência, não uma prisão para ela. E o quinto sinal é o mais perturbador. Aquilo em que tu acredita aparece na tua vida com uma velocidade que assusta. Tu pensa em alguém liga. Tu fala uma frase em voz alta e aquela frase volta para ti vinda de outra pessoa em poucas horas. A distância entre desejar e receber está diminuindo. Mas escuta com cuidado o que vem agora. Existe uma janela cósmica aberta neste exato período da história humana, e ela não vai ficar aberta para sempre. Os pesquisadores que estudam os campos invisíveis que envolvem o planeta perceberam que estamos atravessando um período raro em que as condições energéticas que cercam a Terra facilitam o despertar de quem está pronto. Algumas vezes, ao longo das eras, a humanidade vive janelas assim. Janelas em que despertar exige menos esforço, em que a verdade fica mais acessível, em que a consciência consegue dar saltos que normalmente levariam vidas inteiras. E nós estamos numa dessas janelas agora. Mas ela está começando a se fechar. E se tu não escutar o chamado que está vibrando dentro de ti neste exato instante, tu pode ter que esperar muito tempo até a próxima abertura desse tipo. E essa urgência que tu sente subindo no peito agora não é ansiedade. É a tua parte mais antiga, te avisando que a hora chegou. Eu vou te pedir uma coisa simples, mas que vale mais do que 1000 práticas espirituais. Eu quero que tu escolha agora, antes do final deste vídeo, uma palavra. Uma palavra só. Uma palavra que carregue tudo aquilo que tu acabou de entender sobre quem tu é. Pode ser lembrar, pode ser unidade, pode ser presença, pode ser verdade, pode ser despertar. Não importa qual palavra venha, importa que ela faça cada célula tua reconhecer que ela é o nome secreto da tua nova fase. Essa palavra vai virar tua âncora. Toda vez que a vida tentar te puxar de volta para a velha história de ser pequeno, separado, impotente, tu vai sussurrar essa palavra para ti mesmo e voltar para o centro. Toda vez que o medo aparecer, tu vai chamar essa palavra como quem chama uma luz dentro da escuridão.
E eu quero que tu escreva essa palavra agora nos comentários deste vídeo. Não como gesto vazio, como ato de ativação. Porque cada palavra escrita nos comentários sintoniza tua frequência com a de todos os outros que estão acordando ao mesmo tempo que tu. E isso multiplica o efeito de uma forma que tu vai começar a sentir nas próximas 24 horas. Tu não chegou aqui por acaso. Esse vídeo apareceu no teu caminho porque a tua consciência atingiu o ponto exato em que ela podia receber tudo isso sem se quebrar. E o próximo vídeo que aparecer para ti não é recomendação aleatória de algoritmo. É continuação direta do que começou aqui, calibrada para o estágio em que tu acabou de entrar. A moral disso tudo é uma só. E ela é simples. Mas ela carrega o peso do mundo inteiro. Tu nunca foi vítima de nada. Tu foi o autor o tempo todo. Mesmo nos momentos em que jurou que era só uma folha levada pelo vento. Cada dor que tu viveu te trouxe até aqui, para que tu pudesse finalmente lembrar quem tu é. E quem tu é não cabe em nenhuma palavra pequena, em nenhum rótulo, em nenhuma profissão, em nenhuma história triste que te contaram sobre ti. Tu é a consciência única, vivendo a aventura impossível de se redescobrir através dos teus olhos. Agora me responde nos comentários, com toda a honestidade que tu conseguir reunir, qual foi o exato momento da tua vida em que tu sentiu pela primeira vez que existia algo maior agindo através de ti e tu fingiu que não era nada porque tinha medo do que isso significava. Eu vou ler cada resposta. E se essa história mexeu com alguma coisa real dentro de ti, deixa um like agora, se inscreve neste canal, ativa o sino para não perder as próximas transmissões, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo do que tu imagina, e eu não quero que tu fique de fora quando a próxima janela se abrir.